Estratégias de planejamento de comunicação e formação da imagem institucional. Quando se trata de planejamento de comunicação pública e formação da imagem institucional, é essencial considerar estratégias específicas que atendam aos interesses da comunidade e fortaleçam a percepção positiva da organização. Aqui estão algumas estratégias importantes: transparência e honestidade. Construa uma cultura de transparência e honestidade em todas as comunicações públicas. Isso ajuda a construir confiança e credibilidade com o público. Engajamento da comunidade. Envolver ativamente a comunidade é fundamental para construir uma imagem institucional positiva. Isso pode incluir realizar reuniões públicas, sessões de feedback, pesquisas comunitárias e programas de voluntariado. Parcerias estratégicas. Desenvolva parcerias com organizações locais, líderes comunitários e grupos de interesse para ampliar sua mensagem e aumentar seu impacto na comunidade. Comunicação bidirecional. Crie canais de comunicação bidirecional para que o público possa fornecer feedback, fazer perguntas e expressar preocupações. Responda de maneira ativa e construtiva para demonstrar que a organização valoriza as opiniões da comunidade. Responsabilidade social corporativa. Demonstre um compromisso genuíno com a responsabilidade social corporativa por meio de iniciativas que tenham um impacto positivo na comunidade, como programas de sustentabilidade ambiental, apoio a causas sociais e investimento em educação local. Comunicar impacto e resultados. Comunique de forma clara e eficaz o impacto positivo que a organização está tendo na comunidade. Isso pode incluir relatórios de sustentabilidade, estudos de caso e histórias de sucesso, que demonstrem como a organização está fazendo a diferença. Gestão de crises sensíveis à comunidade. Esteja preparado para lidar com crises de maneira sensível à comunidade, demonstrando empatia, responsabilidade e um plano de ação claro para resolver o problema. Diversidade e inclusão. Promova a diversidade e a inclusão em todas as áreas da organização e reflita esses valores em sua comunicação pública. Isso ajuda a construir uma imagem institucional que ressoe com uma ampla gama de públicos. Avaliação contínua. Avalie regularmente a eficácia das estratégias de comunicação pública e imagem institucional, por meio de pesquisas, análises de mídia e feedback da comunidade. Ajuste suas abordagens conforme necessário para garantir que estejam alinhadas com os objetivos organizacionais e as necessidades da comunidade. Ao implementar essas estratégias, as organizações podem fortalecer sua imagem institucional e construir relacionamentos positivos e duradouros com a comunidade, o que é fundamental para o sucesso a longo prazo. Vejamos agora algumas questões anteriores. Como são classificadas as ações dos integrantes do sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, que tem como objetivo informar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, visando melhorar a sua qualidade de vida? Publicidade de utilidade pública. A Associação Brasileira de Comunicação Pública definiu um conjunto de premissas intituladas Princípios da Comunicação Pública, composto por 12 pontos estabelecidos com base no entendimento do que é a comunicação pública. Sobre a comunicação pública, ela deve combater a desinformação, garantindo a transparência, a oferta de dados precisos, a rapidez na checagem de fatos e a disseminação de correções e informações verificadas. Sobre a comunicação pública, ela deve zelar pela utilidade e relevância dos conteúdos veiculados e pela otimização dos recursos empregados. Gastos relativos à publicidade da administração pública devem ser transparentes, baseados em princípios técnicos e canalizados para a diversidade de mídias e públicos, sem favorecimentos ou distorções. Devem ainda contar com indicadores de eficácia que possibilitem seu aperfeiçoamento e o acompanhamento pela sociedade. Considerando os conceitos da professora Maria Helena Weber sobre a comunicação pública e governamental, assinale a alternativa
que identifica uma exigência democrática que permite ao cidadão o acompanhamento e controle do planejamento e os gastos do dinheiro público. Prestação de contas. A comunicação pública pode ser considerada uma área que opera a intermediação da comunicação entre instituições públicas e os cidadãos. Os especialistas na área, entre eles Jorge Duarte, propõem 4 eixos centrais para a comunicação pública. São eles: transparência, acesso, interação e ouvidoria social. Sobre o conceito de comunicação pública, pode-se afirmar que remete ao processo de comunicação instaurado em uma esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, um espaço de debate, negociação e tomada de decisões relativas à vida pública do país. Em uma dada situação na qual a Secretaria Municipal de Educação não disponha de uma área responsável pela comunicação institucional, é possível contratar uma empresa terceirizada para atuar nas relações públicas. Quando firmado o contrato, a empresa administrará as necessidades do cliente, envolvendo relações públicas, corporativas, comunicação administrativa e propaganda. Dessa maneira, executará, respectivamente, ações relativas à identidade corporativa, o levantamento de redes formais e informais e campanhas em áudio sobre matrículas nos colégios municipais para o ensino fundamental. Segundo Maria Helena Weber, para os poderes executivo, legislativo e judiciário, a imperiosa necessidade de tornar visíveis e acessíveis informações e estabelecer relações efetivas e simbólicas faz com que sejam instituídos sofisticados sistemas capazes de gerenciar mídias, produzir e difundir informações e mobilizar grupos associados a projetos específicos. Associando os produtos de comunicação pública do Estado, na primeira coluna, com as respectivas definições. Publicização refere-se à disponibilização de informações que permitem ao cidadão conhecer a instituição que deve defender seus interesses. Prestação de contas é uma exigência das democracias, permitindo ao cidadão e às instituições o acompanhamento e controle do planejamento e dos gastos com o dinheiro público. Prestação de serviços consiste em uma ferramenta institucional de caráter utilitário que permite ao cidadão acessar as informações públicas em seu benefício. Mídia pública veicula informações, propaganda e mantém programação ampliada sobre temas institucionais, políticos, sociais e culturais. Nas instituições públicas, um plano de comunicação permitiria a criação de uma cultura de transparência e, entre outras, respeitar a lei da transparência, colocando assim uma ação de mercado. Especialistas no tema de comunicação nas organizações consideram importante o desenvolvimento de um processo de criação de estratégias que deverão ser implementadas dentro de 3 conceitos: o eixo dos discursos, etapa e ações e cuidar das ameaças e aproveitar ao máximo os programas. Considerando esses conceitos, temos cuidar das ameaças e aproveitar ao máximo os programas, estrutura inadequada e falta de sinalização e acontecimentos positivos. Etapas e ações: prestar contas à população, compor a identidade visual. O eixo dos discursos, estético. A prefeitura decide lançar uma campanha de mobilização para diminuir o lixo acumulado nas ruas. A campanha pede aos cidadãos que separem o lixo, os recicláveis sejam colocados em sacolas brancas e os resíduos orgânicos em sacolas pretas. ONGs que trabalham com reciclagem entregarão e retirarão as sacolas brancas. Os sacos pretos a prefeitura retirará com caminhões para compostagem. Pela escolha e formato dessa comunicação educativa para o público, o método de avaliação adequado ao caso é a avaliação do grau de mudança de atitude. Sobre as relações públicas e a democracia deliberativa, um dos desafios das relações públicas é proporcionar trocas argumentativas, oportunidades de participação e engajamento da sociedade civil em prol da construção de um interesse coletivo. Nas arenas formais do sistema deliberativo, a atuação dos profissionais de relações públicas pode abranger atividades que envolvam o lobby, a comunicação governamental e a prestação de contas.
Ao profissional de relações públicas, cabe a tentativa de articular, de modo a favorecer as trocas argumentativas entre os atores e a comunicação entre as diferentes arenas que compõem o sistema deliberativo. Bons estudos e até o próximo vídeo.